Existem batalhas que você precisa vencer, mas ninguém pode saber que você está lutando. Existe uma força silenciosa que os estoicos dominaram há 2000 anos e que hoje pode transformar sua vida completamente. Enquanto a maioria das pessoas grita suas mudanças para o mundo, os verdadeiramente fortes removem o que não serve. Em silêncio, sem drama, sem anúncios, apenas transformação real. E se eu te dissesse que as coisas mais poderosas que você pode fazer pela sua vida, ninguém precisa saber? Antes de começarmos, se você busca sabedoria real para a sua vida, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem este conteúdo. E se inscreva no canal ativando o sininho, porque todo dia trago ferramentas práticas do estoicismo que realmente funcionam. Vamos juntos nessa jornada? Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou guerras, traições e o peso de um império inteiro sobre seus ombros. Mas suas maiores vitórias foram conquistadas em silêncio. Nos seus escritos privados, ele desenvolveu uma filosofia que 2000 anos depois continua transformando vidas: o estoicismo. E uma das lições mais poderosas que ele nos deixou é esta: nem toda mudança precisa ser anunciada. Na verdade, as transformações mais profundas acontecem quando você age, sem precisar da validação de ninguém. Sêneca dizia: os atos falam mais alto que as palavras. E hoje você vai descobrir exatamente o que remover da sua vida. Em silêncio absoluto. São 7 coisas específicas, 7 pesos que você carrega sem perceber. E quando você as remove, sem alarde, sem explicações, sua vida se transforma de uma forma que as pessoas ao seu redor vão perceber, mas nunca entender completamente. Vamos começar. Você posta algo nas redes sociais e fica checando de 5 em 5 minutos. Quantos likes, quem comentou, por que fulano viu e não reagiu? Essa ansiedade que corrói você por dentro tem um nome e você precisa remover isso da sua vida agora. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar gravado na tela do seu celular. Se buscas a tranquilidade, faz menos. Ou, mais especificamente, faz apenas o necessário. Ele estava falando sobre essa prisão invisível, a necessidade de aprovação. A verdade é dural, mas libertadora. Enquanto você busca a validação externa, você entrega o controle da sua paz para pessoas que mal pensam em você. Cada like que você espera, cada aprovação que você busca, é um pedaço da sua liberdade que você está doando. Os estoicos entendiam que a opinião dos outros é uma das poucas coisas que está completamente fora do seu controle. E sabe o que é mais poderoso? Quando você finalmente remove essa necessidade, em silêncio, sem declarar que está fazendo isso, sem post sobre como você não liga mais para posts, apenas para de precisar. Eu costumava fazer isso. Compartilhava cada conquista, cada pensamento, esperando que as pessoas validassem minhas escolhas. Até que um dia percebi, eu estava terceirizando minha autoestima. Comecei a tomar decisões sem anunciar. Comecei a conquistar coisas sem postar. E sabe o que aconteceu? Minha confiança cresceu de uma forma que nunca tinha experimentado, porque agora ela vinha de dentro. Não dependia de likes, não dependia de comentários. Era sólida, era real. Experimente isso essa semana. Faça algo importante e não conte para ninguém. Conquiste algo e guarde para você. Tome uma decisão corajosa e não busque aprovação. Sinta a diferença. Observe como sua paz interior cresce quando ela não depende mais de validação externa. Comece pequeno, um dia sem postar, depois 2,
Depois uma semana inteira vivendo, sem precisar provar nada a ninguém. A aprovação que realmente importa, você já tem. É a sua própria. E quando você finalmente entende isso, tudo muda. Quantas vezes essa semana você se viu explicando suas escolhas, justificando por que fez isso ou deixou de fazer aquilo, defendendo suas decisões como se estivesse em um tribunal? Essa necessidade constante de se explicar está roubando seu poder. Sêneca, um dos mais sábios estoicos, tinha uma visão cristalina sobre isso. Ele dizia que nunca precisamos explicar. Seus amigos verdadeiros confiam em você, e aqueles que duvidam não vão acreditar, independente do que você diga. Então, por que você continua se justificando? Toda vez que você se explica demais, você está subconscientemente pedindo permissão. Você está dizendo que sua decisão precisa ser validada por outro. Mas aqui está a verdade, que transforma tudo. Você é um adulto livre. Suas escolhas são suas. Você não deve explicações a ninguém sobre como conduz sua vida. Obviamente, exceto em contextos específicos como trabalho ou família imediata. Mas, no geral, não precisa de explicações intermináveis. Um não completo é uma frase completa. E quando você remove esse hábito de se justificar em silêncio, sem anunciar que está fazendo isso, as pessoas começam a te respeitar diferente. Eu lembro quando comecei a praticar isso. Alguém me convidava para algo que eu não queria ir. Antes, eu criava uma história elaborada de por que não podia. Doença imaginária da avó, compromisso urgente inventado. Até que percebi por que estou mentindo. Comecei a simplesmente dizer: não vai dar dessa vez, mas obrigado pelo convite, sem explicações. No início, as pessoas ficavam confusas. Faziam mais perguntas. Eu mantinha firme, simplesmente, não vai dar. E sabe o que aconteceu? Pararam de questionar. Começaram a respeitar meus limites automaticamente. Pratique esta semana. Quando alguém perguntar por que você tomou certa decisão, resista ao impulso de se explicar. Diga simplesmente: é o que funciona melhor para mim, agora. E pare. Deixe o silêncio fazer o trabalho. Observe o desconforto que você sente. Esse desconforto é sua necessidade de aprovação morrendo. Deixe morrer. Da próxima vez que disser não, não justifique. Apenas seja firme, gentil e fim. Sua vida não é uma defesa judicial. Você não precisa convencer ninguém de nada. E quanto mais cedo você internaliza isso, mais livre você se torna. Presta atenção na próxima conversa que você tiver. Conte quantas vezes você reclama do clima, do trânsito, do governo, do trabalho, do vizinho, da economia, de absolutamente tudo. Essa toxina verbal que você solta diariamente está envenenando sua própria vida. E a maioria das pessoas nem percebe que faz isso. Marco Aurélio, lidando com problemas que fariam qualquer um de nós entrar em colapso, escreveu algo simples, mas revolucionário. Não desperdice mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um. Ele não estava reclamando do Senado corrupto. Não estava reclamando das guerras intermináveis. Ele estava agindo em silêncio, com dignidade. Cada reclamação que você faz é energia que você poderia usar para mudar a situação. Ou pior ainda, é energia desperdiçada com coisas que você não pode controlar. Os estoicos tinham uma regra clara: se você pode mudar, mude. Se não pode mudar, aceite. Reclamar não se encaixa em nenhuma dessas categorias. É apenas desperdício. E o mais interessante, reclamar é contagioso. Quanto mais você reclama, mais você treina seu cérebro para ver problemas.
você literalmente reconstrói sua mente para ser negativa. E aqui está o que vai transformar sua vida. Remova as reclamações. Em silêncio, não anuncie que vai parar de reclamar, porque isso em si já é uma forma de reclamar. Apenas pare. Eu fiz um desafio comigo mesmo. 7 dias sem reclamar de absolutamente nada. Primeiro dia, falhei em 2 horas. Percebi que reclamar era automático. Alguém comentava algo e eu já estava reclamando junto. Era um reflexo social. Então, mudei a estratégia. Toda vez que sentia vontade de reclamar, eu parava, respirava e ou oferecia uma solução ou simplesmente ficava em silêncio. No 5º dia, algo incrível aconteceu. Meu humor melhorou drasticamente. Problemas que antes me consumiam simplesmente não importavam mais. Por quê? Porque eu não estava mais alimentando-os com atenção e energia negativa. Experimente isto por 72 horas. 3 dias sem reclamar. Quando sentir vontade de reclamar, transforme em ação ou aceite em silêncio. Trânsito ruim, coloque um podcast e transforme em aprendizado. Choveu e você não tem guarda-chuva? Aceite que vai se molhar e siga em frente. Chefe injusto, ou tome uma ação concreta para mudar de emprego, ou aceite que é o preço atual da sua situação. Mas pare de reclamar e observe. Observe como sua energia mental muda completamente. A reclamação é a linguagem dos fracos. O silêncio focado é a arma dos fortes. Você abre o Instagram e lá está ela. A vida perfeita, a casa perfeita, o corpo perfeito, a relação perfeita, e algo dentro de você morre um pouco. Você olha para a sua vida e ela parece menor, menos interessante, menos valiosa. Essa comparação constante está destruindo você de dentro para fora. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, entendia algo profundo sobre liberdade. Ele dizia: quão inadequado para se recusar a deixar os outros viverem suas próprias vidas, mas insistir que eles vivam a sua. Mas o inverso também é verdadeiro. Quão inadequado é você tentar viver a vida de outra pessoa, através da comparação constante, a verdade brutal que ninguém te conta, aquela vida perfeita que você vê nas redes, é editada, é um highlight, é uma mentira embalada para consumo. Você está comparando sua realidade completa com a ilusão cuidadosamente construída de outra pessoa. É um jogo que você nunca vai ganhar. Os estoicos sabiam que cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio demônio, sua própria essência. Quando você vive comparando, você está traindo sua própria natureza. Você está dizendo que sua jornada não é suficiente. Mas aqui está o poder. Quando você remove as comparações, em silêncio, sem fazer discurso sobre isso, você finalmente pode ver o valor da sua vida. Não da vida que você deveria ter, da vida que você realmente tem. Houve um período onde eu olhava para colegas que estavam mais à frente, ganhando mais, viajando mais, aparentemente vivendo mais, e eu me sentia para trás, como se estivesse perdendo alguma corrida imaginária. Até que um dia percebi algo óbvio, mas revolucionário: não existe à frente ou atrás. Cada um tem seu próprio caminho. Aquele colega que eu invejava, ele estava lidando com problemas que eu nem imaginava. Aquela pessoa com vida perfeita estava lutando batalhas invisíveis. Comecei a focar apenas na minha jornada, meu progresso, meu crescimento, e pela primeira vez senti gratidão real pelo que eu tinha. Faça isto agora. Pegue seu celular e silencie, ou pare de seguir qualquer conta
que te faça sentir inadequado. Não é sobre ódio, é sobre proteger sua paz. Depois, escreva 3 coisas que você conquistou nos últimos 6 meses. Não importa o quão pequenas pareçam, são suas conquistas em sua própria jornada. E essa semana, toda vez que você se pegar comparando, pare imediatamente, respire e repita: minha jornada é única, meu tempo é perfeito. E acredite nisso, você não está atrasado, você não está à frente, você está exatamente onde precisa estar, no seu próprio caminho. Você está em uma discussão, você sabe que está certo, precisa que a outra pessoa admita que você está certo. E você fica lá, debatendo, argumentando, provando seu ponto, até que a relação está destruída. Mas ei, pelo menos você estava certo. Certo? Essa necessidade doentia de sempre estar certo está custando seus relacionamentos e sua paz. Epicteto, mestre estoico, tinha uma visão penetrante sobre isso. Ele dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Quando você se apega à necessidade de estar sempre certo, você fecha as portas do aprendizado. Você escolhe seu ego. Sobre a verdade dura é esta: você estar certo não importa tanto quanto você pensa. Na maioria das discussões cotidianas, o que importa mais? Estar certo ou manter a paz? Preservar a relação ou ganhar o argumento? Os estoicos entendiam que a sabedoria verdadeira inclui saber quando calar, saber quando deixar o outro ganhar. Porque no fim, não é sobre ganhar, é sobre viver em harmonia. E aqui está o paradoxo poderoso. Quando você remove essa necessidade de sempre estar certo, em silêncio, sem fazer alarde, você, na verdade, aprende mais. Você cresce mais, porque agora você pode ouvir. Agora você pode considerar. Agora você é verdadeiramente sábio. Eu tinha um familiar com quem eu discutia constantemente. Política, religião, formas de criar filhos. Tudo virava debate. E eu precisava galgaunhar cada maldito argumento. Até que percebi: para quê? Eu estava destruindo o relacionamento. Por quê? Para provar que eu estava certo sobre algo que não mudaria nada, comecei um experimento. Nas próximas discussões, eu simplesmente ouvia. Quando ele dizia algo que eu discordava completamente, em vez de atacar, eu dizia: interessante, nunca pensei por esse ângulo, e ficava em silêncio. Sabe o que aconteceu? As discussões pararam. O relacionamento melhorou. E ocasionalmente, eu até aprendia algo novo. Pratique isto esta semana. Na próxima vez que alguém discordar de você, não refute imediatamente. Respire, ouça completamente e experimente dizer: você pode ter razão ou não tinha pensado por esse lado. Mesmo que você ainda discorde internamente, você não está mentindo. Você está reconhecendo que pode haver múltiplas verdades. E observe o que acontece. As pessoas te respeitam mais. As conversas ficam mais ricas. E você aprende muito mais do que jamais aprendeu apenas falando. A força não está em nunca mudar de ideia. A força está em mudar sempre que uma verdade maior aparecer. Tem alguém na sua vida que toda vez que você interage, você se sente pior, mais cansado, mais negativo, mais pequeno, e ainda assim, você mantém essa pessoa por perto, por lealdade, por história, por medo de magoar. Enquanto isso, essa pessoa está te destruindo lentamente, e você sabe disso. Sêneca não tinha papas na língua sobre isso. Ele dizia claramente: associe-se com pessoas que têm chances
de melhorá-lo. Bem-vindo àqueles que você tem chances de melhorar. Repara, ele não disse aguente pessoas tóxicas. Ele disse, escolha sabiamente quem está ao seu redor. Os estoicos entendiam que nós não controlamos o mundo, mas controlamos com quem passamos nosso tempo. E aqui está uma verdade que vai libertar você. Você não deve sua vida a ninguém, não importa há quanto tempo você conhece alguém. Não importa que vocês eram amigos na escola. Se essa pessoa consistentemente te diminui, te drena, te puxa para baixo, você tem o direito e a responsabilidade de se afastar. E a parte mais poderosa, você não precisa de drama, não precisa de confronto, não precisa de explicações públicas. Você simplesmente se afasta. Em silêncio, responde menos, encontra menos, está disponível menos, até que, naturalmente, aquela pessoa não está mais na sua vida. Eu tinha um amigo de longa data. Toda conversa era reclamação. Toda interação era drama. Ele criticava tudo que eu fazia e eu mantinha porque, bem, éramos amigos há anos, mas um dia percebi. Eu evitava ligar para ele. Ficava ansioso antes de nos encontrarmos. Me sentia pior depois. Essa não é amizade. Isso é toxicidade com história. Comecei a criar distância. Não bloqueei. Não briguei. Só fiquei menos disponível. Parei de iniciar conversas. Respondia educadamente, mas brevemente. Em 6 meses, éramos praticamente estranhos. E sabe o que senti? Alívio, puro alívio. Faça este exercício hoje. Liste as 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Seja brutalmente honesto como você se sente depois de interagir com cada uma, energizado ou drenado, inspirado ou diminuído, melhor ou pior. Se a resposta é consistentemente negativa, você já sabe o que precisa fazer. Não precisa ser cruel. Não precisa de explicações elaboradas. Apenas comece a criar distância. Proteja sua energia como você protege seu dinheiro, porque sua paz mental vale mais. Você não pode voar com águias. Se continua cercado de patos. E não, você não precisa anunciar que está limpando seu círculo. Apenas limpe. Quantas vezes por dia você revive aquele erro, aquela mágoa, aquela traição, aquele momento vergonhoso? Você repassa na sua mente como se pudesse mudar algo, como se remoer o passado tivesse qualquer poder, além de te manter preso. Esse vício de viver no passado está te roubando o único tempo que você realmente tem. O agora. Marco Aurélio, mesmo depois de todas as traições que sofreu, escreveu algo libertador. Não perca seu precioso tempo perguntando por que isso não é diferente. Ele é o que é o passado. É exatamente isso. É o que é imutável, fechado, terminado, e quanto mais você tenta, muda low na sua mente, mais você perde o presente. Os estoicos tinham uma clareza brutal sobre o tempo. O passado não existe mais, literalmente. Existe apenas na sua mente como memória, e você está escolhendo dar poder a algo que não existe. Cada vez que você revive aquela mágoa, você machuca a si mesmo de novo. Cada vez que você remoer aquele erro, você traiu você de agora, que já cresceu. É como beber veneno, esperando que a outra pessoa morra. E a verdade mais libertadora que você vai ouvir hoje: você pode simplesmente soltar. Não precisa esquecer. Não precisa fingir que não aconteceu. Mas pode parar de dar energia a isso. E a melhor parte? Você faz isso em silêncio, sem anunciar que superou, sem postar sobre perdão, apenas solta e segue em frente. Eu carreguei por anos a mágoa
de uma traição. E toda vez que eu lembrava, eu sentia a mesma dor, como se estivesse acontecendo de novo, até que um dia percebi algo absurdo. A pessoa que me traiu já tinha seguido em frente, estava vivendo sua vida, enquanto eu estava preso em um loop do passado. Eu era o único sofrendo. Decidi fazer um ritual pessoal. Escrevi tudo o que sentia em uma carta. Cada mágoa, cada raiva. E depois queimei. Não enviei. Não confrontei ninguém. Apenas queimei. E com aquela fumaça, soltei. Não foi instantâneo. Mas toda vez que a memória voltava, eu, conscientemente, decidia não alimentá-la. Em semanas, estava livre. Faça isto hoje. Identifique aquela coisa do passado que ainda te prende, aquele arrependimento, aquela mágoa, aquele erro. Escreve sobre isso. Coloca tudo no papel, cada sentimento. E depois, destrua esse papel. Queime, rasgue, enterre. Faça um ritual de soltar. E toda vez que a memória voltar essa semana, não a alimente. Reconheça que ela apareceu. Agradeça a lição que trouxe. E conscientemente, deixe ela ir. Repita quantas vezes for necessário. Você não é seu passado. Você é o que escolhe fazer agora. O passado é uma âncora que você pode escolher soltar, e no momento em que você solta, você finalmente pode navegar. Então, resumindo tudo o que vimos hoje, 7 coisas que você precisa remover da sua vida, em silêncio absoluto. Primeiro, a necessidade de aprovação. Sua validação vem de dentro. Segundo, as justificativas. Você não deve explicações a ninguém. Terceiro, as reclamações. Elas envenenam sua mente. Quarto, as comparações. Sua jornada é única. Quinto, a necessidade de estar sempre certo. Sabedoria é saber quando calar. Sexto, as pessoas tóxicas. Proteja sua energia. Sétimo, o passado. Ele não existe mais, exceto na sua mente. E a magia de tudo isso? Você não precisa anunciar nenhuma dessas mudanças. Você apenas faz em silêncio, com dignidade, como um estoico verdadeiro. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, qual dessas 7 coisas você vai começar a remover primeiro. Eu leio todos os comentários e adoro essa troca com vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho. Toda semana eu trago sabedoria estoica prática, que realmente transforma vidas. Não é teoria, é aplicação real. Agora que você sabe o que remover, você precisa construir algo no lugar, porque não basta limpar a casa. Você precisa enchê-la com algo poderoso. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. A mentalidade que torna você inabalável. Como desenvolver uma força interior tão sólida que nada, absolutamente nada, consegue te derrubar. Os estoicos dominaram isso há 2000 anos. E você vai dominar na semana que vem. Esse vídeo pode mudar sua vida completamente. Não perca. Nos vemos lá. E lembre-se, as transformações mais poderosas acontecem em silêncio. Um forte abraço.